Galera, o nosso bate-papo de hoje é com a família Nômade, que é formada pelo Bruno, pela Clara e pelo B Nômade, que é o Bernardo, que é o menino de 5 anos de idade. Fala, terráqueo! E aí, meus queridos terráqueos, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Bruno, tá legal, cara? Tudo bom demais, cara. Tamo aí, seguindo a quarentena e louco pra cair na estrada de novo, né? Todo mundo, cara, todo mundo, muita vontade, é muita Todo vontade. mundo tem esse espírito de viajante, fica um pouquinho agoniado de estar preso num lugar só. Cara, como é que começou essa história aí de terráqueo? Pois é, engraçado, né? Eu não lembro exatamente em que momento surgiu a ideia do terráqueo, mas é o seguinte, para quem não sabe, eu sou professor de geografia. E eu trabalhei durante alguns anos da minha vida no IBAMA, trabalhei como fiscal do meio ambiente. E era comum que a gente falava muito de meio ambiente, os ocupantes da terra, e eu brincava sempre, ó, os terráqueos estão destruindo a terra. E aí eu fui criando esse hábito em sala de aula, sou professor, né? De falar, ei meus caros terráqueos, como é que estão cuidando da terra? E aí acabou, ficou assim. E quando a gente começou o canal Família Nômade, eu me peguei falando em alguns momentos, e aí terráqueos? Aí a Clara um dia falou assim, olha, pô amor, legal, hein? O terráqueos a galera gosta. E virou um hábito. Porque realmente eu acho que quem mora na Terra são os terráqueos, né? Então acabou ficando o jargão de e aí, terráqueos, tudo bom com vocês? Ô Bruno, como é que começou essa história da família nômade? Essa pergunta muita gente nos faz, né? Como é que surgiu a ideia da família nômade? Então a grande ideia, ela surgiu aos poucos, né? Acho que grande parte dos projetos com essa magnitude de romper com um momento e caminhar para outro totalmente diferente surge aos poucos, mas eu sempre gostei de viajar, mesmo antes de conhecer a Clara, de ter o Bia na nossa vida. Eu fiz muitas viagens, como eu te falei, quando eu trabalhei no IBAMA, eu viajava muito. Então eu morava em Brasília, mas era toda semana eu estava em alguma parte do Brasil trabalhando. Eu trabalhava com incêndios florestais. E cada vez que eu saía de viagens e eu via as pessoas reclamando assim, eu saio de viagem, mas eu fico louco para voltar. Pelo contrário, eu sempre ficava mais feliz ficando viajando. Eu não tinha muito prazer em voltar, né? E eu comecei a perceber que meu coração pulsava muito forte com as viagens. Logo após eu voltar para Goiânia, quando eu saí do IBAMA e fui para a sala de aula, eu comecei em todas as férias fazer algumas viagens. E nessa brincadeira eu visitei 24 países, né, de mochilão, fiz aqui a América Latina, fiz Estados Unidos, Europa, algumas leste europeu e tal. E aí, beleza, quando eu conheci a Clara e a gente teve o Bernardo, todas as férias nós viajávamos de carro. E aí o B com 1 ano e meio a gente fez uma viagem de Goiânia, passando pelo litoral da Bahia, fomos até Fortaleza. E aí o coração começou a bater mais forte. Eu falei assim, nossa, claro, olha que legal a gente viajando, que bacana. Imagina se um dia a gente fosse pra estrada, né? E aí as coisas foram fluindo ainda mais. A gente fez uma outra viagem da Bahia ao Rio de Janeiro de carro. E em 2018 nós fizemos uma viagem maior de Goiânia até a Cordilheira dos Andes. A gente foi até Mendoza, na Argentina. Passamos pelo Uruguai, Argentina, foi muito bacana. E aí durante essa viagem eu fiz uma proposta muito doida para Clara. Falei, Clarinha, o que você acha da gente largar tudo? Eu tinha uma caminhonete na época, ainda, né, tem até hoje, e eu falei, que tal a gente montar uma barraca de teto em cima desse carro? E ela ficou louca, falou, como assim? A gente vai ficar 1 ano viajando de carro, morando aí nas praias, nos campings, que jeito, né? E aí foi quando, a partir dessa vontade que eu tinha, e a Clara começou a digerir um pouco a ideia, eu conheci um canal, eu acho que todo mundo conhece, que é do Travel e Share, né, do Romulo e da Mirella, que foram pioneiros nesse lance da viagem. E aí eu sempre conhecia assim quem estava na estrada, né, Divino? Eu via pessoas em motorhome, eu via pessoas em Kombi, tinha muita gente com Kombi. E eu não tinha nem motorhome, nem dinheiro para comprar um motorhome, nem tinha uma Kombi, eu não sabia como é que montava, mas tendo por base a história do Romulo e da Mirella, eles tinham uma caminhonete com uma camper, né? Só que inicialmente eles saíram com a barraca em cima da carroceria. E eu pensei, falei, pô, de repente isso vai rolar. Eu pego a caminhonete, monto ali na traseira uma capota com uma cozinha, com o que é mais essencial, e aí coloco uma barraca em cima e vamos vendo o que dá. E aí essa ideia ela foi amadurecendo ao longo de 2018, e aí em 2019 a gente bateu o martelo que a gente encerraria um ciclo, né? Eu pedi demissão dos meus empregos, das 4 escolas que eu trabalhava.
A Clara trancou a faculdade de psicologia dela e a gente tirou o B da escola, aprendemos como é que a gente poderia ensinar ele como professores da estrada, né, como homeschooling ou word schooling. E no dia 28 de janeiro de 2019 a gente partiu para ficar um ano morando em um carro, adivinha? Mas a ideia inicial era sua, não da Clara. A ideia inicial foi minha. E a aceitação dela? Como é que você fez para convencer ela de sair para o mundo? Porque, assim, é algo que a maioria das pessoas não entendem, é muito doido. De repente você fala É, assim, olha, muito vamos doido. sair, vamos morar num carro, morar numa barraca. Ainda mais a gente com filho, né? Para mim era um pouco mais tranquilo porque eu desde pequeno era campista. Meus pais sempre foram para camp, então para mim era muito natural eu ficar durante um mês numa barraca, né? A Clara nunca tinha acampado. Então quando eu propus algo parecido com ela, eu falei, ó, a gente poderia comprar um motorhome num segundo momento, só que enquanto isso não acontecer a gente monta uma coisa mais simples. Mas ela relutou um pouco, ela ficou um pouco preocupada, como grande parte das pessoas ficaria, né? Então ela ficou preocupada como é que seria. E para tentar, acho que absorver um pouco da ideia, eu comecei a viajar para campings. A gente pegava a barraca fim de semana e ia para Caldas Novas, para Pirenópolis, né? Fomos para algumas praias um pouco mais distantes. E ela começou a perceber que, mesmo estando numa barraca, em condições mais precárias, era muito agradável, né? E aí, ao longo de alguns meses, ela foi amadurecendo a ideia e aí eu expliquei para ela, inclusive, das possibilidades de vida que a gente tinha de ganhar dinheiro com esse estilo de vida, né? Eu falei, claro, a gente pode, a partir dessa experiência, ser infoprodutores, que é produtor de conteúdo digital, a gente pode trabalhar como afiliados, a gente pode ser palestrante. E ela começou a vislumbrar essas possibilidades de a gente estar num estilo de vida simples, né? Mas muito prazeroso, ainda com possibilidade de ganhar dinheiro. Então foi isso, acho que ela que fez ela bater o martelo, sabe? Mas naquele momento que vocês estavam na estrada, na expedição, você conseguiu colocar isso em prática ou não? A princípio não, assim, porque quando a gente pensava em sair, a gente não tinha noção nenhuma de como é que esse universo da internet funcionava. Então, o que que eu conseguiria, o que que eu consegui num primeiro momento? Eu falei, olha, como é que eu posso me sustentar na estrada? Primeiro a gente juntou um dinheiro, a gente juntou uma grana que dava para a gente ficar na estrada por 12 meses, tranquilo, mas eu montei um projeto divino e apresentei para alguns possíveis patrocinadores. E nessa apresentação eu consegui um apoio da Blue Camping, que é uma empresa lá de Blumenau que trabalha com produtos. Ela nos forneceu grande parte dos produtos, a barraca, alguns equipamentos, que foi bacana. E uma escola de Goiânia resolveu patrocinar com R$ 1.500 por mês durante 12 meses. Então a Hum. gente já conseguiu uma rentabilidade por mostrar que o nosso projeto ele tinha visibilidade. A nossa promessa era produzir Instagram todo dia e produzir YouTube uma vez por semana, ou até um pouco mais se a gente conseguisse. Então eles quiseram veicular a imagem deles, as duas empresas, ao nosso projeto. Mas Ao longo... Ah, naquele momento vocês tinham quantos seguidores no Instagram e no YouTube? era muito pouco. A gente saiu, o YouTube tinha... A gente já produzia algum conteúdo antes, tinha menos de 1.000, e o Instagram tinha uns 1.200. Era muito pouco, era assim algo muito pouco relevante. Para grande parte dos patrocinadores não era interessante. E por que você acha que eles entraram? Pela promessa que eu fiz. Porque como eu fiz um estudo de como é que o Instagram poderia crescer, também o YouTube, eu analisei, né, assim, como é que as métricas funcionavam, que ao longo de uma sequência de postagens com certa qualidade, você tinha uma curva de crescimento. Eu mostrei para eles que ao longo de 3, 4 meses, a gente conseguiria tornar a nossa rede social muito mais visível. E foi assim mesmo que funcionou. Com 3 ou 4 meses que a gente estava na estrada, a gente passou dos 5.000 seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você postava vídeo com que frequência no YouTube? O YouTube a gente passou a postar. No comecinho foi um por semana, mas logo se tornou 3 por semana. Então a gente botou uma meta de 3 vídeos no YouTube por semana. E Instagram, uma foto ou vídeo por dia e pelo menos 10 stories por dia. Então essa é a nossa frequência. Então a gente, mesmo que tinha dificuldade com a internet muitas vezes, a gente tinha essa frequência religiosamente. E isso deu um resultado muito grande, deu um resultado bem legal. E mesmo assim vocês conseguiam tempo para divertir, para curtir a viagem? Sim, porque quando a gente pega o hábito de como é que produzir o conteúdo, é muito simples, porque, igual eu falo, nas redes sociais a gente posta lá 1% do que é o que a gente vive. Então Uhum. a gente tinha normalmente uma rotina. A gente acordava de manhã, tomava café da manhã, fazia um passeio, e eu ia fazendo as tomadinhas dos vídeos ao longo desse passeio.
À tarde eu costumava editar, e a Clara dava aulas para o B, então a Clara ficava dando aula para o B e eu ficava editando os vídeos. À noite a gente subia. Então eram espaços pequenos de tempo, como um trabalho mesmo, né? Mas não toma todo o tempo. Porque tem muita gente que acha que para você postar coisas nas redes sociais, você fica o tempo todo filmando, e não é assim que funciona. Tinha dias que a Você, gente tirava também para não fazer nada, a gente ficava só curtindo, sem filmar, sem nada, né? vocês saíram de Goiânia e o primeiro destino foi Brotas. A gente fez assim, como a gente estava pensando em pegar menos chuvas, a gente passou por São Paulo meio rapidinho para ir para o sul. Porque o plano era descer até Porto Alegre e subir. Então a primeira noite nossa foi em Brotas, São Paulo, lá no Camping Jacaré. Eu fiz a maratona com vocês aí no final de semana. Que bacana. Foi Nosso primeiro bem, destino foi Brotas. foi bem legal, cara, foi bem legal. E, cara, qual que é, a dificuldade, ou se não tem alguma dificuldade, de viajar com uma criança? Porque na época o B tinha, ele ia fazer 4 anos, né? Ele tinha 3 anos quando a gente partiu. Pois é, como que é sair de casa, pegar uma aventura dessa com uma criança de 3 anos de idade? É uma pergunta muito comum que as pessoas fazem pra gente, porque você vê que grande parte dos aventureiros ou partem sozinho ou partem em casal. Com criança é bem mais difícil, é bem mais, aparentemente mais difícil. Não vou mentir que tem muitas dificuldades, porque a criança ela fica um pouco mais agoniada, né? De às vezes ficar muitas horas num carro. Ela tem as birras que ela tem, ela tem às vezes o fato de estar o tempo todo convivendo só com os pais gera um pouco de irritação nela. Mas eu vou te falar que o saldo é muito positivo, porque em grande parte do tempo ela se diverte muito. Então, assim, quando a gente saiu com o B, a gente tinha esse medo, nossa, como é que vai ser, né? A gente percebeu ao longo do dia a dia que não mudou muita coisa. As birras que ele dava aqui na nossa casa em Goiânia eram as mesmas que ele dava na viagem. E o legal, como a gente tinha muita variação de cenário, de locais e era tudo muito divertido ao longo dos dias, ele ficava muito mais entretido. Então, assim, a dificuldade é que nós pais tivemos que dar muito mais atenção para ele todo dia. Porque aqui em Goiânia, ele vai para a escola, ele tem os amiguinhos dele, hora ele fica com os avós, a gente fica mais aliviado. Nós com ele 24 horas por dia, é o tempo todo ter que dar atenção para ele, né? Então, assim, tem hora que cansa, cara, tanto para ele quanto pra gente, porque, né, você imagina, a gente ficou um ano, cara, nós três juntos, dormindo juntos, acordando juntos, 365 dias, 24 horas por dia, cansa pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo, todo dia a gente ia pra praia e ele se divertia, todo dia brincava de frescobol, todo dia a gente estava num camping diferente, às vezes encontrava pessoas que a gente convivia, então assim, tem dificuldades, não é tão simples assim, até porque a gente tinha que dar aulas para ele, mas tinha mais momentos bons do que momentos ruins. Muito mais momentos bons, sabe, Divino? O que acaba que é uma Então, coisa assim, boa, né? Não é uma coisa ruim. tem hora que cansa, cara, tanto para ele quanto pra gente, porque, né, você imagina, a gente ficou um ano, cara, nós três juntos, dormindo juntos, acordando juntos, 365 dias, 24 horas por dia. Cansa para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, todo dia a gente ia pra praia e ele se divertia, todo dia brincava de frescobol, todo dia a gente estava num camping diferente, às vezes encontrava pessoas que a gente convivia. Então, assim, tem dificuldades, não é tão simples assim, até porque a gente tinha que dar aulas para ele, mas tinha mais momentos bons do que momentos ruins, muito mais momentos bons, sabe, Divino? Uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo te pergunta é quanto que vocês gastavam por mês nessa viagem. Logicamente que você disse que Uhum. fez um planejamento, vocês guardaram dinheiro, tinha aí um patrocínio de R$ 1.500 por mês e Uhum. dava para fechar, lógico que é uma média, né? Cada mês é diferente, mas dava para fechar com uma média de quanto? A gente fez um cálculo inicial, até eu me baseei muito inicialmente nos cálculos do Vivenda Mundo Afora, do Uhum, VMA. E eles propuseram lá que gastavam cerca de 3 mil por mês. isso. Eu fiz um cálculo, então, aproximado de 4 mil por mês. Por isso que eu reservei 48 mil, que seria 4 mil por mês durante 12 meses. No primeiro e no segundo mês, a gente bateu mais que isso, porque a gente não tinha nenhum Uhum. planejamento adequado. Então, quando chovia, a gente ia para um hotel, acabava um pouco desorganizado e gastou um pouco mais. Mas ao longo dos próximos meses, a gente percebeu que o gasto era em torno de 3.500 para nós três. Então a gente ficava em camping, que às vezes era um pouco mais caro, mas a gente ficava muitas vezes em casa de pessoas, assim, tipo couchsurfing, ou Uhum. pessoas que a gente conhecia pela internet, então barateava bastante. Cara, como é que é morar numa barraca em cima de um carro?
É divertido, mas também tem dificuldades, porque assim, ficar na barraca em si é bacana, porque ela é muito. Quem conhece a barraca da Blue Camping, que ela é grandona, assim, é bem espaçosa, bem ventilada, o que enche um pouco a paciência, para quem está nos ouvindo aí, é o fato de armar e desarmar todo dia. Por mais que ela seja bem prática, a gente, pô, ficava 2, 3 dias no local e já ia para outro. Então, a cada 2, 3 dias, a gente armava toda a estrutura e desarmava toda a estrutura. Então, em si, o espaço da barraca é bem agradável, bem confortável, só que o montar e o desmontar é ruim. E o grande inimigo das barracas é chuva. Por mais que Vocês chegaram a pegar chuva na barraca? muita. O ano passado a gente teve um ano muito atípico, né? Choveu Aham. muito no Brasil. Então nós pegamos Uhum. muitos dias de chuva, nunca molhou dentro da barraca. Só que em alguns momentos a gente teve que armar a barraca debaixo de chuva, desarmar debaixo de chuva. Então o que eu fazia? Colocava a Clara e o B dentro do carro e eu, o homem da história, né? Desmontei a barraca muitas vezes debaixo de chuva. Já desmontei barraca debaixo de neve lá no Ushuaia. Aham. Vocês chegaram a dormir em algum lugar assim que de repente você não ficasse muito agradável? Por exemplo, olha, de repente eu vou ter que dormir na rua, eu vou ter que dormir no mato, porque a gente não conseguiu se planejar, chegar num camping ou chegar num lugar que tivesse uma estrutura legal para dormir. Já aconteceu? Não, Não nunca aconteceu. aconteceu. Porque assim, a gente, nessa parte a gente não pecou em relação ao planejamento. A gente calculava sempre quais seriam os possíveis pontos, o tempo que a gente gastaria. E se caso a gente percebesse que a gente não chegaria a tempo, a gente ficaria numa pousadinha o mais breve possível. Então, em algumas 2 ou 3 situações que a gente percebeu que não encontraria o camping, por exemplo, lá no interior de São Paulo, eu não lembro da cidade exatamente, mas é perto do Guarujá, a gente não chegaria a tempo e estava tendo um temporal, a gente ficou num hotel, por exemplo. Até alagou a cidade nesse dia. Então não houve situações em que a gente, por falta de planejamento, ficamos assim super inseguros, sabe? Eu já vi alguns aventureiros narrando que teve essas dificuldades, nós não tivemos. E em especial na Argentina, que tem muita estrutura, a gente não ficou também não. Qual o local assim que você falou assim, cara, esse lugar, se fosse para escolher um lugar no Brasil para morar, seria aqui? Nossa, cara, é difícil, viu? A gente conheceu tantos lugares bonitos. Eu te falaria assim, que de... Bom, é para escolher um? Vamos escolher então. Ó, de beleza natural, a gente gostou demais dos Lençóis Maranhenses, só que não seria para morar. Então, assim, de local que eu achei que é impressionante, fala que lugar bacana, Lençóis Maranhenses. Mas de local para se morar, que nós gostamos muito, a gente gostou de um local em Santa Catarina chamada Garopaba. Porque ali é um conjunto, né? A gente achou que a cidadezinha era muito legal, conhecemos pessoas bacanas e ao redor de Garopaba tem muitas praias lindas. Então, se a gente fosse escolher hoje um local para morar, nós escolheríamos Garopaba, em Santa Catarina. De local assim surpreendente, eu escolheria Lençóis Maranhenses, no Maranhão, lá, que é maravilhoso. Qual aquele lugar que você falou assim, puxa vida, que decepção, hein? Achei que era top, achei que era um lugar totalmente diferenciado. Cheguei aqui e vamos falar de beleza natural, depois de cidade que você falaria, não, eu não moraria nunca lá. Primeiro vamos falar de É, beleza natural, um lugar que você chegou e se decepcionou, você imaginava que era, já aconteceu comigo, nas muitas aham. viagens que eu já fiz também, de chegar em algum lugar e falar, nossa, não era isso tudo, né? Eu pensei que era Que muito fala pra mais. gente, porque viagem é muito relativa, né? Tem gente que narra experiências fantásticas, o outro acha horroroso, né? Foto de Instagram, por exemplo, é um negócio incrível, né? Você olha a foto, É. nossa, tá. Chega no lugar, não nada a ver. Olha, eu vou te falar que, particularmente, eu não gostei do litoral paulista. Nos narraram muito, nossa, porque ali em Guarujá, porque ali em Bertioga, seria muito interessante. Eu já vi muitas belas fotos, mas a gente chegou na região, eu não sei se é porque a gente estava vindo de Santa Catarina, que é maravilhoso, Hum, mas eu me decepcionei muito com as praias de São Paulo, porque, a princípio, eu não achei tão bonito. As praias mais bonitas são condomínios fechados, é uma uhum. dificuldade de entrar, Você chegou e aí na as Riviera de pessoas São Lourenço? não fomos, cara, legal, É bacana. top, top, eu É, fui, top. Pois é, às vezes faltou pra gente ir em locais melhores, porque a Aham, gente às vezes é um pouco mais rápido, não descobre alguns lugares perfeitos, uhum, mas eu me decepcionei um pouco com o litoral paulista, até porque falava-se muito de assalto, a gente ficava muito uhum. temeroso, assim, então a gente não aproveitou muito o litoral paulista, não. Então, quando você tiver a oportunidade, dá uma chegadinha na Riviera de São Lourenço. Tá anotado É então, próximo destino. top de linha. Agora,
aquela cidade que você fala assim, nossa, nós passando, cidade, ou talvez até estado, região, sei lá, que você passou e falou assim, puxa vida, eu não moraria aqui nunca. Sério, alguma região que eu não moraria nunca? É. É Ah, cara, lógico que eu isso é muito acho que pessoal. Às vezes, um lugar que você fala, é, não, não moraria nunca, outra pessoa vai falar, não, mas espera aí, esse lugar é lindo, é maravilhoso. É pessoal, ó, cada um é cada um. é, eu não moraria em muito lugar frio, então assim, eu não moraria no Rio Grande do Sul, em nenhum local. Por mais que eu achasse lindo o Rio Grande do Sul, como eu não sou muito fã de frio, eu não moraria lá. E eu não sei, eu acho que nenhum dos estados me gerou muito asco, assim, sabe? De ficar, Uhum. nossa, que eu achei tudo muito Aham. bonito. Então, por opção pessoal, eu não moraria no Rio Grande do Sul, Aham. porque as praias não são tão bonitas como Santa Catarina. Uhum, Acho que eu lógico. até moraria em Santa Catarina, porque por mais que faça frio, é maravilhoso o lugar. Rio Uhum. Grande do Sul eu não moraria porque é lindo, mas faz muito frio. Eu tenho um amigo que invocou que queria morar em Balneário Camboriú. Foi para lá, achou Nossa, maravilhoso, alugou um apartamento a 200 metros da praia, tal, lindo, né? hum, Ficou 4 meses. Na hora que deu o primeiro não vento aguentou. sul, não aguentou, Rapaz, tem que voltou. ser bruto para poder aguentar. Tem frio que é duro, né? Cara, quando você chegou, quando você terminou a sua expedição Brasil, você mudou de carro, né, para viajar. É, a gente trocou. A gente saiu na caminhonete porque a princípio eu queria uma caminhonete a diesel, né? Hum. E a princípio queria um motorhome, não deu para comprar um motorhome, vamos para caminhonete a diesel. E aí eu não encontrei, porque as que eu encontrei a diesel ou eram muito caras ou eram muito destruídas. Aí Uhum. surgiu essa oportunidade de comprar a caminhonete a gasolina, eu comprei, que ela foi um preço mais em conta e nos atendeu muito bem, até porque ela é bem econômica, assim, parece que não. Só que a gente fez o Brasil nela, todo, né? E quando a gente decidiu que a gente ia para a Argentina e nos falaram que na Argentina era muito tranquilo de estrutura, a gente quis fazer essa experiência. Porque muita gente falava assim, ah, porque vocês vão estar, vocês ficam aí, porque tem caminhonete, ah, vocês vão. Porque, rapaz, se a gente é uma família simples e a gente se adapta a tudo, eu vou mostrar para vocês então que num carro velhinho dá para fazer uma expedição muito louca. E a galera Aham. falou assim, não, não dá. E como eu já tinha esse Peugeotzinho perua aqui em Goiânia, um Aham. Peugeot 206, já era meu, eu falei, Clara, vamos nesse Peugeot lá para Argentina, vamos mostrar aqui para as famílias que elas podem, porque nós tínhamos um up antes. Eu falei, Aham. a galera vai pagar pau agora, porque você. Ah, você viaja, você tem uma Hilux, sabe? Você viaja, tem um motorhome. Eu falei, então vamos num Peugeotzinho para o Ushuaia. Olha o desafio. A Clara, você é muito doido. Eu falei, vamos, porque se der problema, na Argentina tem muito Peugeot, é fácil de arrumar. E aí nós resolvemos então desmontar a caminhonete, colocamos a barraca em cima do Peugeotzinho e fomos no Peugeot. E foi tranquilo, cara, foi de boa, porque como os postos argentinos são muito bem organizados, deu para nos virar bem, sabe? Eu acompanhei a sua viagem para Teve Argentina. perrengue, hein? Você Teve teve os perrengue. perrengues, conta um Teve. pouquinho dos perrengues pra gente. É porque assim, quando a gente decidiu que a gente iria em outubro, a gente pensou, pô, já vai ser primavera caminhando para o verão. Então a gente vai pegar uma estação bonita, né? Descemos para o sul, entrando na Argentina em tempo bonito. Só que quando a gente chegou em Buenos Aires, entrou uma frente fria e começou a chover. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E o carro era pequenininho, eu tinha que ficar só dentro da barraca, né? E aí começou a fazer frio, chover, frio, chuva. Eu comecei a desanimar. Eu falei, claro, se a gente for pegar então tantos dias de chuva e frio, é melhor a gente dar meia volta e voltar. Aí volta uma outra hora para a Argentina. Quando a gente chegou num lugar chamado Península Valdez, que a gente pegou muito Uhum. frio, muita chuva, aí eu quis voltar. Aí a Clara até tretando, falou assim, a Clara, ah não, amor, vamos seguir. E eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí teve aquela diplomacia, aquela negociação para Aham. poder Teve uma continuar. DR ali. Teve umas duas ou cinco DR. Porque quando briga o casal, não tem como dormir no sofá, não tem sofá no carro, só tem uma cama, né? Legal, cara, legal. Mas Mas foi isso. Ushuaia é tudo aquilo que fala que é ou não? Ah, cara, eu vou dar uma resposta um pouco polêmica aqui. Eu não acho que é isso tudo, não. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que o charme do Ushuaia é o desafio. Porque realmente o trajeto é muito desafiador. Ainda mais que você pega normalmente muito vento, muito frio, uma distância muito grande entre uma cidade e outra. Então você fica sempre muito temeroso em relação ao carro quebrar, faltar combustível. Porque a Rota 3 que você faz de Buenos Aires até Ushuaia, ela praticamente não tem nada. Você tem poucos pontos para você curtir. Bom, aí quando você vai aproximando do Ushuaia, ali uns 150 km antes de chegar no Ushuaia, aí fica
bem bonito, é maravilhoso, assim, sabe? A paisagem é linda, no Ushuaia tem coisas legais pra fazer, mas eu vou te confessar que não é aquela maravilha que se narra, assim, sabe? Mas eu vou fazer uma ressalva. O pessoal que vai pela Rota 3 realmente narra que é um ambiente mais como é que falaria? Sem muitas atrações. Só que voltando pela 14, pela Rota 40, dizem ter mais atrações. Nós decidimos não fazer por lá porque, como o carro começou a dar um probleminha na parte lá de motorização, eu falei, claro, não vamos arriscar não. Vamos fazer o seguinte, a gente volta para Goiânia, põe outros planos em prática e quando a gente comprar um motorhome, vira o nosso novo desafio. Tá? Então a nossa grande meta, quando a gente tiver um outro carro, um motorhome, a gente quer descer a 40 e subir pela 3, sabe? Então eu digo assim, eu acho que tem muita coisa legal, mas não achei que é lá essas coisas não, sabe? Muita gente hoje tem a vontade, tem o ideal, tem o projeto de ir para o Ushuaia e de lá subir para o Alasca. Parece que virou até moda, né? Modinha ir para o Alasca. Vocês querem entrar nessa também ou não? Olha, não é um desejo nosso essa rota, não. Hoje, se a gente fosse colocar assim, uma grande meta, a gente tem duas. Assim, a gente quer ter um É. motorhome desse a Rota 40, isso a gente Uhum. pôs como desafio, né? Para fazer toda a parte do Chile, a carretera austral, vai ser bem bacana. E a gente tem muita vontade de uma hora passar um tempo na Europa e alugar um motorhome lá. Fazer Uhum. uns trechos pela Europa. Eu acho que seria mais atrativo para a gente do que esse trecho subir para o Alasca, assim, sabe? Então não está nos nossos planos, mas pode ser que um dia a gente amadureça a ideia. Mas não está nos nossos Uhum. planos, não. Cara, e agora você está numa pegada de como ganhar dinheiro na internet, como fazer edição de vídeo. Fala um pouco desse seu momento. É porque não está tendo viagem ou é porque você já tinha isso planejado mesmo para o canal? É pelos dois, na verdade pelos dois. A gente não está viajando agora, em razão da pandemia, e também nós ficaríamos esse ano aqui, porque o nosso plano era ficar um ano viajando, descobrir como ganhar dinheiro com a internet, porque era o nosso sonho ser nômade digital, então acho que o pressuposto de alguém que é nômade digital é ganhar dinheiro de onde estiver e com a internet. Então nós ficaríamos aqui para descobrir isso, né? Então, ao longo desse ano 2020, a gente programou de ficar em Goiânia, né? Aprender todas as artimanhas e ferramentas que pudessem nos garantir uma renda para que a gente volte para a estrada com mais conforto. E uma segunda coisa que eu quero falar é que assim, muita gente nos pergunta, pô, como é que eu posso sair, morar na estrada, viajar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? É uma pergunta que nasceu naturalmente no nosso canal. E assim também, eu até converso muito com um cara que eu gosto muito, que é o Juliano, da Expedição Quatro Elementos. A gente fala muito sobre isso. Cara, a gente às vezes incentiva um estilo de vida nas pessoas e o cara sai e às vezes morre de fome, não é morre de fome, mas passa dificuldade. Então, se nós descobrimos alguns caminhos que proporcionam para a pessoa ganhar dinheiro e ainda poder viajar, eu vou compartilhar isso. Porque eu acho que é obrigação nossa, ética. Ao longo do momento que eu fui descobrindo formas de ganhar dinheiro e vai me possibilitar viajar com mais conforto, pô, então acho que o que a gente descobre, o que o mundo nos presenteia, a gente tem que compartilhar. Então eu resolvi nessa parada que a gente está hoje, nesse tempo de quarentena, produzir conteúdos que possam ajudar outros viajantes a terem acesso a essa renda via internet, sabe? Cara, você tem um outro canal, né? Vamos falar um É. pouquinho dele antes de terminar? Eu tenho um outro canal que ele já existia um pouco antes da viagem, né? Chama-se Canal Humanamente. Foi um projeto que eu criei para fazer aulas gratuitas para quem quisesse Enem. E a princípio era museu, geografia, tinha um professor de história, tinha literatura, redação. Mas ao longo do tempo os professores naquela correria foram deixando o projeto e eu assumi o projeto sozinho. E hoje nesse canal, Humanamente, eu acabo produzindo conteúdos de alta performance para estudantes que querem Enem, né? E até culminou com, como a gente queria ser nômade digital e produzir algum produto digital, eu acabei produzindo meu primeiro curso, que se chama Fórmula Nota 1000, que é um curso para que alunos que querem alta performance nos estudos, né, que é passar no Enem e no vestibular. Então eu uso esse canal hoje para divulgar as aulas e também acabar vendendo o curso por lá, né? É uma das ferramentas que eu tenho hoje de venda no meu curso, que é um dos pilares para que futuramente a gente esteja na estrada com renda. Bacana, cara, bacana. Eu espero que em breve a gente possa
sair dessa loucura, dessa pandemia, dessa Deus doideira quiser, que está divino. acontecendo aí. E eu quero muito encontrar vocês. Eu quero conhecer o B. Eu acho ele um moleque fantástico. Ele é uma figurinha, né? Eu sou fã dele. E a Clara também, eu vejo que ela é uma mãe muito dedicada, ela tem uma Muito, é uma dedicação mãezona, muito grande ao mãezona. filho. E uma dedicação muito grande a você também. Vocês formam uma família muito bonita. Obrigado, viu? Eu sou fã de vocês, eu curto o canal de vocês. Espero que logo, logo venham mais vídeos de viagem para que eu possa, todas as noites, o meu programa favorito, daqui a pouquinho eu vou fazer isso, é ir para a cama e ficar assistindo os vídeos de viagem do monte de canal que eu sigo. E eu espero É uma poder seguir delícia, né? vocês aí. Cara, Que bom. brigadão, tá? Eu agradeço muito E também, viu? desejo Espero que a para gente se encontre em vocês, breve, viu? Vamos espero, espero nos encontrar em sim, breve. espero, desejo para vocês muito sucesso e muitas viagens. Grande abraço. Para você também. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Até mais. Valeu.